Boa noite, gente. Agora ficou melhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 5. Vamos falar que Jesus é a nossa esperança nesta noite. E, aliás, Ele é a nossa esperança em todo tempo, em todo momento. E eu convido você, então, no capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 21 até o versículo 24, depois o versículo 35 até o versículo 43. Diz assim a palavra do Senhor: depois de Jesus passar outra vez num barco para o outro lado, uma grande multidão se ajuntou a ele, e ele ficou junto ao mar. E eis que veio um dos líderes de sinagoga, por nome Jairo, e quando o viu, prostrou-se aos seus pés, e implorava-lhe muito, dizendo: minha filha está a ponto de morrer, rogo-te que venha pôr as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o apertava. Versículo 35 até o versículo 43, diz assim a palavra do Senhor: estando ele ainda falando, alguns vieram da casa do líder da sinagoga e disseram: a tua filha já morreu, porque ainda estás incomodando o mestre? Mas Jesus, assim que ouviu essa palavra que havia sido falada, disse ao líder da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E ele chegou à casa do líder da sinagoga e viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E ao entrar disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas está dormindo. E riram dele. Porém, ele, depois de pôr todos para fora, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele. Em seguida entrou onde a menina estava deitada. Ele a pegou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andou, pois já tinha 12 anos de idade. E ficaram grandemente espantados. E mandou-lhes muito que a ninguém o soubesse. E mandou que dessem a ela de comer. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra e sabemos ela é a verdade, Senhor. E esse texto que Marcos deixou escrito para nós, relata, Senhor, mais um dos Teus milagres, mais uma das coisas excepcionais que o Senhor tem feito e fez enquanto o Senhor estava aqui no seu ministério terreno. E nós temos, Senhor, a convicção que hoje não será diferente com essas pessoas que estão nos assistindo pela internet, pelo nosso aplicativo, pelo Instagram, pelo Facebook, pelos meus irmãos que estão aqui nesta casa. Nós sabemos, Senhor, que Tu estarás realizando milagres, Tu estarás transformando e agitando as águas nesta noite, porque nós cremos, Senhor, que Tu és o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. E cremos que esta noite será uma noite de esperança, uma noite de cura, uma noite de transformação, uma noite de milagres sobre nós, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Todo o contexto do texto do capítulo 5 mostra que Jesus é e sempre será nossa esperança. E Ele é e sempre será a esperança dos desesperançados, daqueles que não têm aonde se amparar, daqueles que não têm a quem recorrer. Eu quero lembrar a vocês coisas que Jesus fez no seu ministério. Ele acalmou o mar
e fez cessar o vento. Você lembra disso? Quando seus discípulos estavam quase a perecer num barco, isso está lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, a gente não vai ler para ganhar tempo, mas esse texto mostra Jesus acalmando e trazendo a paz sobre o coração dos seus discípulos. Jesus também libertou um homem que estava possesso, a Bíblia diz, com uma legião de demônios, e isso está em Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 20, e a partir daquela libertação que aconteceu na vida daquele homem, diz que ele foi totalmente transformado pelo poder, pela autoridade, pelo nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus. Jesus também curou, e eu quero lembrar a você desse milagre, a mulher que há 12 anos vivia com uma hemorragia. Diz o texto sagrado que ela já havia gastado todo o seu dinheiro, não sabia mais o que fazer, mas ela determinou no seu coração, ela colocou no seu coração uma esperança e disse consigo mesma: se eu tão somente tocar no Senhor Jesus, eu ficarei curada. E esse texto está também no capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 25. Jesus fazendo coisas extraordinárias. E a gente lê um texto que ele continua fazendo coisas extraordinárias, porque Ele é o Senhor, Ele é a nossa esperança, Ele é a vida, Ele é aquele que traz todas as coisas plenas e boas para a humanidade. Diante do texto que lemos, um líder da sinagoga procura Jesus porque ele sabe quem é Jesus. Ele sabe porque com certeza ele já tinha lido nos livros dos profetas menores, dos profetas maiores, no próprio Pentateuco, porque Jairo era um líder de uma sinagoga, e ele tinha em suas mãos o Antigo Testamento, e em toda a Bíblia, você sabe que de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia é cristocêntrica, ela revela Jesus como a esperança para todos aqueles que não têm esperança. E quando Jairo viu Jesus fazendo os milagres, fazendo aquelas coisas extraordinárias, ele não tem nenhuma dúvida de que aquele homem, aquele que estava realizando milagres em Jerusalém, aquele que está aqui, aquele que está na sua casa, aquele que está, talvez você que esteja me assistindo, numa enfermaria, ele está ao seu lado, e diz a palavra de Deus que Jairo corre para ele. E a primeira coisa que eu quero dizer para você: não adianta você ficar procurando outras pessoas para se amparar, para ter delas apoio. Olha, Jesus é o único apoio para a sua vida. Nesta manhã nós pregamos que Ele é o nosso fundamento. E à noite eu estou dizendo para você, Ele é a única solução para a tua e para a minha vida. Ele é a nossa esperança nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo que estamos vivendo. E esse líder, ele corre para Jesus, porque sabe que Jesus é a única pessoa que pode salvar a sua filha. Jairo vai até Jesus e leva a Jesus a sua causa desesperadora. E eu quero motivar você nesta noite a levar a Jesus também, pela fé, a sua causa, os seus conflitos, os seus problemas, as suas necessidades, as suas perguntas, os seus desesperos, a sua dor, porque eu tenho certeza que esse Jesus que eu prego, Ele é vivo, Ele te escuta, Ele não deixa você sozinho, Ele vai te dar uma resposta, porque Ele é o mesmo,
A Bíblia diz em Hebreus: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e serei para todos sempre. E eu quero convidar você a fazer como primeiro exercício em casa, aqui no templo, a levar a Jesus a sua causa desesperadora. Seja ela física, seja ela sentimental, seja ela emocional, seja ela financeira, seja o que for, eu convido você a fechar os seus olhos aí, e se você estiver escrevendo o seu esboço, coloque aí: Jesus, a minha causa desesperadora nesta noite é o meu casamento. Jesus, a minha causa desesperadora nesta noite é a minha vida financeira. E eu te prometo, Jesus, que a partir do momento que o Senhor sarar as minhas finanças, eu também serei fiel ao Senhor. Eu não sei qual é a sua causa desesperadora, mas uma coisa eu posso te afirmar: o mesmo Jesus que ouviu Jairo, o mesmo Jesus que parou a sua agenda, o mesmo Jesus que diz a palavra de Deus em Hebreus, que Ele hoje está à destra de Deus como sumo sacerdote, intercedendo por você e por mim. Ele vai parar o que Ele está fazendo para ouvir você, para ouvir a sua dor. E sabe por quê? Porque Ele é a sua única esperança. Pessoa que você pode correr nesta noite e se lançar diante dele, sabendo que quando você vai a ele, de maneira alguma você será dispensado sem uma resposta, sem a vitória. O desespero de Jairo, minha gente, levou ele a Jesus. Às vezes a gente precisa viver situações desesperadoras para a gente entender que nós somos dependentes de Jesus. O mundo moderno, o mundo após a Revolução Francesa, fez com que o homem se tornasse autossuficiente, fez com que o homem achasse que ele é muita coisa. Mas eu quero dizer para você: o que é você? Eu quero perguntar a você. A Bíblia diz que você e eu somos como um sopro, que somos como uma planta, que agora estamos vivos e amanhã, quem saberá? A nossa vida está nas mãos de Deus, a nossa existência está na mão de Deus, os nossos planos vêm de Deus. Aliás, o tempo de vida que eu e você temos está totalmente contado na mão de Deus. Nesta noite eu quero dizer para você que você e eu somos totalmente dependentes de Deus, aceite você ou não, tendo você as graduações ou não, não importa. Eu quero que você entenda, e fazendo assim você vai sofrer menos. Você, aliás, nem vai sofrer, porque você vai parar de errar, você vai parar de quebrar a cabeça. Entenda que você e eu somos dependentes de Jesus. Jairo entendeu, ele desceu do seu pedestal, ele desceu da sua postura, ele desceu do seu nível religioso, e ele vai até Jesus, e a sua urgência leva ele a Jesus, e ele, diante de Jesus, ele se abre, ele diz que a sua filha já está à morte. Ele tem gastado agora tanto dinheiro com a sua filha. Mas uma coisa Jairo nos ensina nesta noite. Jairo vai a Jesus com fé. Você e eu precisamos ir até Jesus com fé, crendo que Ele está nos ouvindo, crendo que Ele pode fazer e vai fazer o melhor por você e por mim. E Jairo foi com fé e disse para Jesus, porque ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia a Bíblia: Senhor, se você for na casa da minha filha e impor sobre ela as suas mãos,
Jairo sabia que com a imposição de mãos há poder. A Bíblia diz em Tiago, que com a imposição das mãos, com o óleo, quando você e eu impomos as mãos e colocamos o óleo sobre a cabeça das pessoas, crendo em Jesus e ministrando com fé, se a pessoa tiver pecado, os pecados vão embora, e a partir daquela oração com fé, milagres acontecem. E diz a palavra de Deus que Jairo foi até Jesus e disse isso para ele: Senhor, impõe as mãos sobre a minha filha, e ela viverá. Jairo sabia disso, sabia do poder que Jesus tem. E eu quero dizer para você que nos assiste, para você que está aqui, para você que nos visita, Jesus tem todo o poder. Ele declara na sua palavra: todo o poder foi me dado no céu, na terra e até debaixo da terra. Ele tem todo o poder. Aliás, a chave do inferno e da morte hoje está na mão do nosso Senhor Jesus também. Então todo o poder está nas mãos de Jesus. Jairo sabia disso. Ele confiava em Jesus. Ele colocou a sua esperança em Jesus. Ele colocou a sua urgência na mão de Jesus. O desespero de Jairo, minha gente, fez com que ele transpôsse e pulasse todos os obstáculos, todas as barreiras. Jairo venceu a barreira da religiosidade. Jairo venceu a barreira da sua posição como líder que era sobre a nação de Israel. Ele era um líder da sinagoga. Jairo desceu, e se prostrou diante do Senhor. Jairo nos ensina que quando a gente tem essa postura de humildade, quando a gente tem essa postura de reconhecimento de que só o Senhor é Deus e não há outro como Ele, Ele é o Senhor do céu, da terra e de todas as coisas. Ele se coloca diante de Deus e diz: Deus, meu dinheiro não resolve esse problema que eu estou vivendo. Nada pode resolver, só você pode resolver o que minha filha está sentindo. Jairo se despojou do seu status social e se prostrou aos pés de Jesus, sabendo que Jesus era suficientemente poderoso para vencer e dar a vitória a Jairo sobre os seus problemas. E eu quero lembrar a você que Jesus é o mesmo. Você pode dizer amém por isso? Jesus é o mesmo. E os teus problemas, então, como os de Jairo, Jesus quer ouvir da sua boca a sua dor, o seu desespero, a sua angústia, e Ele quer ouvir de você. Ele quer que você vá até Ele, Ele quer que você se despoje de tudo aquilo que às vezes faz com que você esteja achando que é alguma coisa, mas nesta noite Jesus declara para nós, diz para nós, que não adianta a gente achar que somos alguma coisa, só Ele é o Todo-Poderoso, só Ele é o grande eu sou. Você imagina bem, os escribas, os fariseus, os judeus, que eram da sinagoga de Jairo, vendo Jairo agora se humilhar aos pés de Jesus, correndo atrás de Jesus. Você imagina agora os fiéis que eram da sinagoga de Jairo, vendo aquela situação, como Jairo não ficou diante dessas pessoas. Mas Jairo não queria nem saber o que eles iam pensar dele. Ele queria era a resposta para a sua dor. Ele queria era Deus. Ele queria era a solução. Ele queria era ver a sua filha curada. E ele corre até Jesus. Ele vai até Jesus. Ele busca em Jesus a sua solução. O desespero de Jairo mostra para a gente 3 coisas marcantes. Jairo se humilhou diante de Jesus.
Jairo se prostrou e reconheceu que estava diante de alguém maior do que ele, maior do que os líderes de todas as sinagogas. Jairo reconheceu o poder de Jesus. Ele então se prostra e declara a sua total dependência de Jesus e pede a Jesus com a sua total humildade. Se curva e se expõe diante de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo com Jairo, gente. Primeira, Jairo se humilha. Segundo, Jairo clama com perseverança. Nos dias que estamos vivendo, a perseverança é fundamental na nossa caminhada cristã. Se não me falha a memória, 1 de Coríntios capítulo 16, me falha o versículo agora, diz o apóstolo Paulo escrevendo no final da sua epístola para a igreja de Corinto, ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor o seu trabalho não é vão. Constância, permanência, firmeza, é algo que está faltando na vida da igreja contemporânea, e nesta noite a gente aprende com Jairo a ser perseverante, não importa as circunstâncias, não importa o que a gente esteja passando, não importa se as lutas estão tentando nos paralisar, eu vou estar com os meus olhos em Jesus, eu vou seguir em direção a Jesus, eu não vou retroceder, eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda, eu vou prosseguir em direção ao meu alvo, porque o meu alvo é Jesus. E essa deve ser a sua postura. Essa deve ser a postura da igreja, porque, gente, dia após dia a gente vê as coisas, as situações da vida, os problemas, tantas coisas tentando nos tirar dessa constância, dessa perseverança. Mas eu quero lembrar a você que a obra que foi feita na cruz, ela foi e é perfeita. Quando ele fez a obra consumada da cruz, ele disse: Pai, está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E diz a palavra de Deus que ele entregou o seu espírito a Deus e declarou: está tudo consumado. Com essa palavra Jesus nos afirma, gente, que toda obra da salvação, que toda obra da redenção, que toda obra da eternidade estabelecida no sonho de Deus, na Bíblia Sagrada, para você e para mim como igreja, ela já está cumprida, ela já é perfeita, ela já tem o seu destino líquido e certo, porque aquele que fez o sacrifício é perfeito, é fiel e verdadeiro, é Jesus Cristo, o nosso Senhor, imutável. Aleluia. Seja perseverante na sua súplica, seja perseverante na sua insistência, seja perseverante na sua caminhada como cristão. Me assusta hoje como os discípulos de Cristo separam a sua caminhada por qualquer coisa, se entristecem por qualquer coisa, deixam Jesus por qualquer coisa. Mas eu quero convidar a você a dizer como o apóstolo Pedro, como o discípulo Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida, só Tu tens a esperança, só Tu és a solução para a minha vida. Então, igreja de Nova Vida, você que nos assiste, não deixe nada te paralisar, prossiga, seja perseverante, seja constante, seja abundante, sabendo que breve aquele que fez a promessa virá, e você estará para sempre com Ele. Aleluia, aleluia.
Seja perseverante na oração. Não deixe de ter comunhão com Ele diariamente. Não, pelo contrário, todos os dias. Não deixe de falar com Ele. Então persevere nas suas orações. Coloque diante dEle as suas causas. Não desista. Reivindique também os seus direitos como filho debaixo da misericórdia e da graça de Deus. Terceira coisa que eu aprendo com Jairo. Primeiro, ele se humilhou. Segundo, ele perseverou. Terceiro, Jairo era um cara de fé. E eu quero motivar você a ser esse homem e essa mulher de fé. Colocando diante da sua caminhada cristã uma vida de fé. A fé é fundamental na nossa história como igreja. A fé, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza. Diga comigo, certeza. Convicção, diga, convicção. De fatos, diga, de fatos, que eu não estou vendo. Mas pela fé, eu creio que Deus trará à existência os seus planos para a minha vida. Fé. Não é viver pelo que você está vendo, não é viver pelo que você está ouvindo. Aliás, as notícias que a gente está ouvindo em todas as emissoras é só de caos, é só de tanta notícia ruim. É isso que o mundo tem para nós, é isso que o inferno tem para nós, gente. Encher a nossa vida de sentenças do inferno, do mal, do engano. Mas nós não vivemos pela ótica do mundo. Nós não vivemos pelos conselhos do mundo. A Bíblia declara que nós como igreja, nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Nossa vida é pautada e baseada na palavra de Deus. E vivemos aquilo que a palavra de Deus determinou para nós, pela fé. Pastor, isso não é fácil. Não, não é. Se fosse fácil, a gente não via tanta gente titubeando, tanta gente ralentando, tanta gente retrocedendo, tanta gente oscilando na sua caminhada cristã. Mas se você e eu prosseguirmos, se você e eu formos constantes, se você e eu pararmos de viver pelas circunstâncias, pararmos de viver pelos nossos achismos, pela nossa vontade, por aquilo que a Revolução Francesa implantou na mente e no coração da nossa juventude, das pessoas, de que o homem é um ser supremo, de que o homem e que a mulher se bastam e eles podem resolver tudo, quando na verdade não podem. Isso é um engano do inferno. Se você e eu entendermos isso e praticarmos e vivermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós seremos o povo mais feliz dessa terra. Nós viveremos a bênção de Deus, nós viveremos os milagres de Deus, nós viveremos as promessas de Deus, porque as promessas que Ele deixou aqui nessa palavra não é para a eternidade apenas. É para essa vida também que você e eu vivemos aqui nessa terra. Agora, para que isso aconteça, você e eu precisamos sermos constantes, perseverantes e vivermos pela fé. Jairo creu, gente. Jairo não retrocedeu. Aliás, a gente canta uma música aqui, né? Eu não vou retroceder, pode vir o que vier, minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Pois é assim que você e eu precisamos viver. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou,
de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. É essa a ordem do Senhor para você. É essa a direção do Senhor nesta noite para você. Se você quiser viver uma vida feliz, você que está me assistindo, olha, a felicidade, a esperança, a paz, somente em Jesus. E Ele tem o poder, porque Ele já realizou tantas coisas excepcionais na história do cristianismo nesta terra. E esse texto que eu estou usando como ilustração para você, fala desse homem que colocou toda a sua esperança, todo o seu desespero em Jesus. E eu quero lembrar a você, Jesus se importa com a sua dor. Sabia disso? Talvez você esteja contando a sua dor para tantas pessoas, e elas até te escutam, mas não podem fazer nada por você. Mas eu posso te afirmar, olha, a melhor pessoa para você contar suas dores, contar os seus dramas, as suas crises, é Jesus. No seu lugar secreto, no seu lugar de intimidade, é você chegar diante dele e se colocar, né, diante do Senhor. E olha, o Senhor tem empatia por você, querida, querido. Jesus se importou com a dor de Jairo. Ele sempre se importa com a dor das pessoas. Ele fez uma viagem no mar revolto para auxiliar o homem que estava se jogando no fogo, se queimando, se torturando lá em Gadara. Jesus fez isso por uma pessoa, para libertar aquele homem que estava possesso. Jesus agora, espremido pela multidão, ele deixa todas aquelas pessoas que estavam, porque Jesus sempre teve multidões ao seu lado, para ir atender uma única pessoa, Jairo e a sua filha. Jesus se importa com você. Talvez você esteja me ouvindo e achando que Jesus não está te escutando. Olha, fique tranquilo, Ele está te ouvindo sim. Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo todas as suas petições. Nada do que você e eu relatamos para Ele cai no esquecimento. Não. Fique tranquilo, toda a sua vida, toda a minha vida está no centro e no controle da bondade e da graça de Deus. Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Jesus se importa com a sua causa. Jesus se importa com a dor que você está passando. Três coisas importantes que eu aprendo com Jesus nesse texto. E isso fez toda a diferença. Preste bastante atenção. Capítulo 5, versículo 36. Volte à Bíblia. Cinco, 36. Mas Jesus, assim que ouviu essa palavra que ha sido falada, disse ao líder da sinagoga. Você pode ler aí comigo? Não temas, crer somente. Você pode ler mais uma vez essa parte desse versículo? Não temas, crer somente. Segundo os pesquisadores, na Bíblia há mais de 365 vezes essa palavra, não temas. Seria quase que uma por dia para você e para mim. E nesta noite, Jesus mais uma vez quer afirmar para você. Jesus mais uma vez quer dizer ao teu e ao meu coração: filho, filha, não temas, creia somente. Você pode erguer as suas mãos e declarar isso comigo: eu não vou temer, eu vou crer somente. Isso vai fazer toda a diferença, gente.
toda a diferença. Segunda coisa, e eu já disse isso para você, mas Jesus falou para Jairo, para ele crer, e fala também aí de perseverança, na sua súplica, na sua constância, na sua insistência. E Jairo perseverou. Jairo continuou clamando em fé. Jairo continuou diante do Senhor. Jairo continuou se prostrando diante do Senhor. Jairo continuou dizendo para o Senhor: eu vou crer em Ti. Eu vou receber a Sua palavra de esperança. Porque tem sempre alguém para trazer uma palavra de desesperança para a gente. Ah, o Brasil não tem jeito. Ah, não tem jeito mais a saúde. Ah, não tem mais jeito a economia brasileira. Não é assim? A gente escuta sempre alguém, e aliás, a quantidade é sempre maior do que as palavras positivas para a gente. Mas Jairo, ele determinou no seu espírito a não temer, mas somente a crer naquilo que Jesus havia prometido para ele. E nesta noite eu quero motivar você a parar de ouvir mais notícias. Eu quero motivar você a parar de ouvir coisas que depositam no teu coração incerteza, maldição, dúvidas, incredulidade. E comece a lançar e a depositar no seu espírito, no seu coração, a vida de Deus que está estabelecida na sua palavra. Ah, querido, eu quero dizer para você que essa palavra tem poder. Essa palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E no capítulo 5, no versículo 41, volte ao texto, 5:41, Jesus vai com 3 pessoas apenas. Olha, existem pessoas que você, diante de várias situações da tua vida, vai ter que se afastar. São urucas. Fale isso aí para quem está do teu lado. Se afaste de uruca. Tem crente também uruca, gente. Jesus foi com 3, ele tinha quantos do seu lado? 12. Mas ele levou só 3. Quem? Pedro, Tiago e João. E quando chegou na meta final para revelar todo o propósito da igreja, ele só levou um para ver e contemplar tudo que estava determinado na eternidade. O apóstolo do amor, João, para ele revelar todo o Apocalipse a ele. Nesse texto, Jesus levou 3. Pedro, Tiago e João. Se aproxime de pessoas de fé. Se aproxime de pessoas que vão ser, juntamente com você, homens e mulheres valorosos na oração, na constância, na perseverança. Se aproximou de alguém que tem palavras de morte, palavras de incerteza, de incredulidade. Querido, dá tchau para essa pessoa, não vai te acrescentar nada na tua vida. Só vai trazer peso. Só vai trazer coisas que não vão acrescentar na sua vida de crescimento com Deus. Jesus foi com 3 apenas. E com esses 3, e mais o pai e a mãe, versículo 41 diz: e ele pegou a menina pela mão e lhe disse: menina, eu te digo, levanta-te. Aleluia, aleluia. E através do poder dessa palavra, a Bíblia declara que a menina levantou. Eu quero dizer para você, finalizando, querida, querido, que Jesus Cristo está com você diante desse problema que você está vivendo. E Ele também tem uma palavra de ordem para a sua vida. Ele também tem uma palavra de vitória para a sua vida, como Ele declarou sobre a vida de Jairo.
Mas talvez você, se pudesse falar, levante a sua mão e diga assim: Senhor, mas parece que está demorando tanto. E eu quero lembrar a você, querido, que a demora do Senhor é pedagógica para a tua vida. Nem sempre você e eu estamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Entenda isso. Mas dentro dessa pedagogia, Senhor, Ele não vai deixar te faltar nada, Ele não vai deixar de suprir as tuas necessidades, Ele não vai deixar de ser o Shalom, o Deus de toda prosperidade, o Deus de toda paz, o Deus de toda graça, o Deus de toda provisão, o Deus que vai suprir cada uma das tuas necessidades. Basta apenas você crer e não temer. Colocar os pés sobre as águas e andar, porque aquele que mandou você e eu colocarmos os pés sobre as águas, Ele vai nos fazer andar sobre o mar. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero lembrar a você que quando a gente está com Jesus do nosso lado, nós não precisamos temer absolutamente nada. Então erga suas mãos e declare comigo em fé: eu não vou temer nada. Mais uma vez declare: eu não vou temer nada. Pastor, mas a morte não pode te deter. Você e eu temos a vida eterna. Por isso que você e eu celebraremos a Santa Ceia dentro de alguns instantes, porque Ele traz à nossa memória que a vida e a morte não mais pode deter a igreja. Ele declara em Coríntios: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua eficácia? Onde está a morte, o teu poder? Tragada foste tu na vitória, através da obra consumada na cruz do Calvário. Então a morte não pode mais deter a igreja. Você e eu, como igreja, somos imortais. Eu esperava ouvir um glória a Deus, um aleluia, um xaralarabaxarabaxébias. Porque se nós cremos nesse Cristo que é a ressurreição e a vida, e que tem o controle da vida e da morte, nada temeremos, nada nos fará recuar, nada nos faz temer, porque nós temos a certeza de que todas as suas promessas têm o seu amém sobre nós, tem o seu amém sobre a nossa vida. Talvez você me diga: pastor, mas a minha causa está perdida. Ei, olhe para mim. Você aí na sua casa, olhe para mim. A última palavra quem dá na sua vida é o Senhor. A última palavra quem dá para você é o Senhor. A última palavra quem dá para você é o Senhor. Erga suas mãos e glorifique o nome do Senhor, porque a última palavra quem dá para a sua vida é o Senhor. E Ele diz para você nesta noite: eu sou teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu sou aquele que te ergo pela mão direita e te digo: põe-te de pé, meu filho. Nesta noite o Senhor nos dá um alimento sólido. Nesta noite o Senhor nos renova e tira todo o abatimento, gente. Nesta noite o Senhor diz para nós que nós somos seus filhos amados. Nesta noite o Senhor diz para você e para mim que Ele não mudou, Ele é o mesmo. Querida, fique de pé. Ele continua sendo a nossa esperança. Coloque a mão aí no seu coração. Ele continua sendo a nossa esperança. Ele já nos deixou provas incontestáveis de que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre.
Ele já nos deixou provas incontestáveis de que Ele não mudou. Para a mulher que não podia ser curada, Ele foi aquele que tirou toda a sua angústia. Para Jairo, Ele foi aquele que trouxe a alegria. E eu quero te dar um conselho. Coloque hoje toda a tua causa na mão do Senhor. Confia nele. Descansa nele. Descansa, entrega. Não fica entregando e pegando não. Não fica entregando e pegando não. Entrega, entrega. Entrega o teu casamento, entrega os teus filhos, entrega a tua vida financeira, entrega tudo nas mãos do Senhor. Coloque tudo aos pés de Jesus, pois Ele vai estar com você, Ele vai te dar a direção, Ele vai transformar o cenário, Ele vai trazer esperança, Ele vai fazer você celebrar júbilo no meio da tristeza. Agora uma coisa, o que você e eu precisamos sair desse encontro e fazer é continuar crendo que Ele não mudou, que Ele é o mesmo, que Ele continua sendo o mesmo. Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, a raiz de Jessé, o Alfa e o Ômega, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz.